novamente ao programa Mulher Sem Maravilha. Esse aqui é o programa MSM Talks. Mas antes de eu falar sobre esse nosso episódio, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscreva no nosso canal, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Se gostou do conteúdo, dá aquela curtida básica, tá certo? Nesse vídeo. E se gostou mais ainda, por favor, compartilha com as amigas, tá certo, queridonas? Hoje, neste episódio, nós estamos recebendo convidadas para lá de especiais. E a gente vai discutir sobre uma questão super importante. Vou jogar aí a dúvida para vocês. Qual é a importância do autoconhecimento? A nossa primeira convidada, vamos trazer aqui Regina, maravilhosa. Regina é jornalista e atualmente produtora de TV do Canal Rural. Regina é nascida e criada na periferia de São Paulo. Quando perguntamos para a Regina como ela se vê como mulher atualmente, a resposta é: me vejo muitas vezes cansada. Cansada de provar tanto, cansada de provar muito, especialmente por ser uma mulher negra. Mas ao mesmo tempo que a Regina se sente essa mulher cansada, ela sabe, ela sente dentro dela uma força da natureza que ela carrega em si, que permite para que ela resista a tudo e resista a todos. Regina, um enorme prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Mel, o convite. Prazer participar com você e com essas mulheres incríveis. Ah, maravilhosa. Obrigada, Rê. Nossa segunda convidada é Tati. Tati é santista. Tati é pisciana recém-descoberta, feminista por vocação, artista por desejo, produtora audiovisual por consequência e ativista social por amor. Quando perguntamos para Tati como ela se sente como mulher, a resposta é: uma mulher entre meios, em partes, sem definição exata. Não é. Tati está. Tati está. Que enorme prazer te receber aqui, Tati. É um prazer todo meu dividir com vocês esses pensamentos. A gente juntas sempre somos mais fortes. Eu espero contribuir com vocês aí na discussão. Maravilhosa. E por fim, vamos trazer aqui Fernanda. Fernanda já esteve conosco no nosso episódio anterior. Fernanda, ela é psicóloga especializando em psicoterapia analítica. Dentro da teoria junguiana, ela escolheu a especialização de práticas corporais. Quando a gente perguntou para a Fernanda como ela se sente como mulher atualmente, a resposta é que ela está no momento de retomada do seu eu verdadeiro. Uma frase que a Fernanda disse muito bonita, que é: viver simplesmente em mim, aceitar o meu jeito de ser e principalmente aceitar os meus sonhos mais genuínos. Fernanda, muito obrigada novamente por você estar conosco. Eu que agradeço, né? Obrigada novamente pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e espero também com essas mulheres lindas, maravilhosas e contribuir, estar junto essa noite. Obrigada. Maravilha, obrigada. E meninas, para a gente começar, antes da gente entrar na questão do autoconhecimento, eu queria fazer uma pergunta específica para cada uma de vocês. Regina, primeiramente você. É muito verdadeiro, é muito forte ouvir você falar dessa sensação de cansaço, no mesmo momento que você fala dessa questão da força que existe entre você, dentro de você. Eu queria que você falasse, explicasse para a gente um pouquinho mais sobre esse momento que você está vivendo atualmente. Quando eu falo desse cansaço, eu falo no sentido de que muitas vezes a gente tem que se justificar o tempo todo, se provar o tempo todo, provar que é boa o suficiente o tempo todo. Eu sempre vou, quando eu uso essa palavra, essa frase, será que eu sou boa o suficiente? Será que vão me achar boa o suficiente? Eu lembro do livro da Michelle Obama, que ela fala no livro quanto essa pergunta ficou ecoando na cabeça dela por muitos anos. E é uma pergunta que eu acredito que fica na cabeça de muitas nós mulheres, né? Porque outra coisa que eu ouvi algumas vezes e que eu concordo, queria até saber se as meninas depois concordam também, é que nascer mulher já é nascer com tantas culpas e no dia a dia a gente acaba carregando isso e se torna um fardo, se torna uma coisa cansativa, a gente tem que se provar 10.000 vezes mais. E como mulher negra, então, tem outras tantas questões que envolvem. Então, assim, quando eu digo que vem uma força da natureza, uma força divina que faz com que a gente se movimente, também eu brinco que é uma força que, às vezes, a gente acaba conquistando algumas coisas na voadora mesmo. Eu falo que, assim, olha, não me deram espaço, eu vou aqui, ó, na força do ódio e conquisto o meu espaço. E muitas vezes é o que a gente acaba fazendo. E para alguns acaba soando como, nossa, que bacana, olha lá, ela conseguiu, olha como ela é guerreira e tal. Mas para a gente acaba sugando. A gente chega lá, a gente conquista, sim, mas é muito mais cansativo, consome muito mais energia
do que para outras pessoas, do que para homens brancos, por exemplo. Então é uma luta bem acirrada, bem interna, mas que não faz com que a gente desista, né? Lógico, tem dias e dias. Tem dia que você sai com a sua camiseta, né? Lute como uma garota, que você sai pronta para combater o racismo, mas tem dia que você só quer trabalhar, ser reconhecida de fato pelo que você faz, e aí é ter que lidar com todas essas emoções, né? Nossa, incrível. É muito sobre até a apresentação que a Tati fez sobre o não ser e o estar, né? É incrível como a gente tem essa sensação de culpa o tempo todo, e a partir do momento que a gente se autoconhece, que a gente vai reconhecendo o nosso verdadeiro eu, e é como se as coisas tivessem um peso menor, sabe? A gente vai dando menos peso, a gente vai se aceitando e vai aterrando. E aí isso deixa de ser tão dolorido. Muito legal você falar dessa questão de culpa, é uma coisa que é bem bacana da gente procurar desenvolver sobre isso, o porquê e como que a gente tenta reduzir essa sensação. E, Tati, você comentou sobre a Tati mulher nos dias de hoje, e você falou sobre a questão da mudança de ciclos, da construção de um sentido enquanto você está fazendo perguntas para você mesma, sem definição do não sou, né? Da questão do estou. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho do que a Rê acabou de comentar e sobre esse questionamento, essa transição, esse fluir, sabe? Dentro de você. É bonito encontrar pontes nessa conversa, né? Quando a Regina estava falando, me lembrou um pouco dessa sensação que a gente tem, dessa responsabilidade, essa carga sobre ser mulher nos dias de hoje. Parece que a gente, de alguma forma, precisa cumprir um papel. E esse cumprir o papel vai num lugar tão doloroso das necessidades de construir determinados princípios, como é que a gente rompe os padrões das coisas. Então, tudo isso é muito delicado. Por isso que eu gosto da analogia de não ser alguma coisa nesse momento e estar alguma coisa. Porque eu acho que essa ideia é tão mais possível, é tão mais generosa com os nossos processos de autoconhecimento. Acho que isso rompe com aquelas verdades absolutas que criam sobre nós e nos dá a possibilidade da gente se reinventar, que eu acho que é a palavra que mais estamos falando no momento, mas se reinventar e passar por caminhos de uma forma mais fluida mesmo. A analogia como se fosse um rio, né? Tem uma calmaria, tem caminhos onde são mais tortuosos, e a gente pode passar por isso sentindo e tendo a gentileza de entender e acolher os sentimentos que a gente vai passar, e como isso vai reverberar na gente, o que vai se transformar a partir disso. E aí a gente vai se construindo, não é algo imutável. A gente pode e deve querer ser aquilo que a gente quer ser naquele momento e que é possível ser. Então, essa construção e esse caminho eu acho muito mais interessante do que a gente já ter uma verdade absoluta sobre quem somos, né? Incrível. E é muito interessante porque quem somos versus quem os outros gostariam que nós fôssemos. E essa constatação de quando a gente se enxerga, que a gente vai enxergando o nosso eu verdadeiro, que é tão diferente da forma como as pessoas nos veem, que é diferente da forma como a gente se vê, que é diferente da forma que a gente realmente é. E aí, realmente, me vem aquela questão até que a Fê comentou quando ela falou sobre saindo um pouco da Fernanda como profissional, entrando na Fernanda como mulher, da aceitação do jeito de ser, dos sonhos genuínos. Fê, eu queria que você dissesse para nós em que momento que você foi se enxergando diferente, como foi um pouquinho desse processo, sabe? Da Fernanda, desses seus sonhos que são seus e que não são de mais ninguém. Oi, Mel, então, eu acho que isso é o processo de individuação, né? Acho que isso é o processo de se tornar indivíduo, né? Se apropriando você da sua história, né? Daquilo que você, de como você está no momento, né? Acho que isso que a Tati, pegando um gancho no que a Tati falou, né? Que a gente não é, que a gente está, né? A gente está em constante transformação o tempo todo, né? Isso na vida. Eu acho que o grande problema é a gente pensar, né, hoje que a gente vai atender uma demanda externa, né, um trabalho que às vezes nem tem um sentido para você, né, mas porque é socialmente valorizado, né, financeiramente remunera muito bem,
né? E que você vai atender aquilo o resto da vida, né? Então eu acho que esse aí que a gente fala, né? A gente tenta se encaixar num ser muitas vezes que a gente não é. Então, quando a gente vai para esse processo de dentro, a gente começa a ir para a nossa individualização, se apropriar da sua história, né? Então, a primeira coisa que tem nesse processo de autoconhecimento, né, já entrando um pouco aí, mas falando também de mim, porque é o meu processo, é a gente começar a se apropriar da nossa história, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né, do que a gente quer viver e que tantas vezes é muito diferente do que é colocado para a gente como desejável, como esperado, né? Uma expectativa de, enfim, né? Pai, mãe, familiares, né? Companheiro, enfim, né? Mas que a gente vai se modificando, a gente vai se construindo o tempo todo nesse processo de autoconhecimento. A gente vai se desconstruindo, né? Muitas vezes de uma ideologia, né, de padrões colocados, de forma de funcionar que não é tão própria sua, e a gente vai se construindo, né, de uma forma mais própria, né? Então, o que realmente tem sentido e significado para você, né? E aí a gente está em constante transformação o tempo todo também, porque ok, né, eu sou psicóloga há 15 anos, né? Amo isso, acho que eu vou continuar amando, porque é o que faz meu coração e meu corpo vibrar, né? Eu amo fazer o que eu faço, né? Mas pode ser que um dia eu acorde e falo, gente, eu quero fazer outra coisa. E esse caminho, né, ele vai se construindo, né? A gente vai tendo chamados na vida, né? Então, o importante é que esses chamados sejam próprios, né, que a gente fala, né, que seja de um sentido mesmo individual de cada um, né, e não de atender demandas externas, né? Mas o que eu falo do meu sonho é que eu tô descobrindo também aí, sabe, né, outros sonhos, né? A psicologia permanece, mas estou descobrindo, retomando até alguns sonhos que eu já deixei para trás, né? Por alguns nãos aí que eu recebi na vida. Vai caminhando, né? Esse processo vai caminhando. E é muito gostoso, né? Porque é uma descoberta todo dia. Gente, desculpa, mas eu lembrei da música. Tapa na cara, mamãe. Tapa na cara, mamãe. Meu Deus, maravilhosa, Fê, maravilhosa. Eu queria perguntar para todas, acho que mais para Regina e para Tati, quando que começou esse processo de vocês se enxergarem mais da forma que vocês são? Eu posso dizer por mim que esse processo começou uns 3 anos atrás, que eu passei por um momento muito delicado da minha vida e que foi quando eu acabei iniciando um processo de terapia, que aí eu comecei a olhar para a verdadeira Melina, e aí eu identifiquei que essa Melina não é totalmente diferente, existe uma essência, mas que ela é muitas vezes muito distante da Melina que eu apresentava para determinados grupos, por causa da sensação de ser reconhecida, de atender o externo e de não atender o meu eu verdadeiro. Eu queria que vocês pudessem dividir, Rê, primeiro você, quando que foi, se aconteceu alguma situação para você entrar na Regina Dourado? Conta pra gente. Bom, eu acho que a maioria acaba dizendo isso e talvez eu fique num lugar comum, mas é o que aconteceu comigo de fato. Foi no processo de terapia também. Eu faço terapia há 7 anos. Antes era semanalmente, hoje eu faço quinzenalmente, continuo fazendo. E foi nesse processo, eu tinha terminado já um relacionamento, um péssimo relacionamento, e tinha feito intercâmbio por um tempo. Fiquei uns 4 meses fora e quando eu voltei perdida, né, em relação primeiro, porque foi muito confortável, digamos assim, quando eu terminei o namoro e eu já tinha esse intercâmbio, porque eu saí daquele espaço de ter que lidar com tudo aquilo dentro do meu universo, digamos assim, né. E aí quando eu voltei meio que para tudo aquilo, para ter que lidar com tudo aquilo que eu deixei de canto, por aquele tempo que eu fiquei fora. Então, é lógico que na terapia a gente acaba trabalhando outras questões, né, teve questões em relação ao processo de luto, de término de namoro, a questão do intercâmbio, então foi ali que eu não sei se eu chego a dizer isso de que: "Ah não, eu encontrei meu verdadeiro eu",
eu acho que eu não tive dificuldade em relação a isso. Acho que não é nem que não encontrei meu verdadeiro eu aprendi a lidar com quem eu sou de fato. É como se, para mim, eu sempre fui exatamente essa Regina, digamos assim, só que eu tinha dificuldade de aceitar, entende? Então, tipo assim, Entendi. eu sempre fui de falar alto, eu sempre fui de brincar, e aí, só que em alguns momentos eu evitava certas coisas, ou sempre tive um problema para lidar com o meu jeito de falar. Olha, uma coisa que parece tão besta, né? Porque para algumas pessoas podia soar como autoritário, como, ela tá mandando. E eu falei, poxa, mas essa sou eu. E aí tentar lidar, lógico, a gente está nesse processo de transformação também, né? O que não é bom a gente precisa consertar e precisa tentar entender. Mas eu acho que foi nesse processo de terapia, de autoconhecimento, de olhar para dentro e rever, tipo assim, não, essa é a Regina, eu sou desse jeito, eu preciso me aceitar que o meu jeito é assim, que eu gosto de ser assim, e entender se algumas pessoas estão dispostas a conviver com esse jeito. Lógico que, de novo falando, que não dá para você ser grossa, né? Tem gente que usa isso como desculpa, né? Ah, não, eu sou grossa, vão ter que me aceitar porque eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não indo para esse lado, mas indo para o lado de que, às vezes, a gente fica nesse lance de mudar, de falar, não, eu vou ser mais assim, vou ser mais assado, porque a gente também tem dificuldade de lidar com quem a gente é de fato. Então, no processo da terapia, eu fui do 8 a 80. Então, se eu era daquele tipo de pessoa que não punha muito, né? Eu sempre falei muito da minha vida para todo mundo sabia de tudo. Aí, de repente, eu era aquela que não falava mais nada. Então, fui achando esse equilíbrio, né? Tentando achar esse meio termo. Mas foi nesse processo também, depois, falando da minha negritude, falando das questões raciais, depois eu passei pelo processo de transição capilar. Então, tudo isso foi me ajudando a conhecer a minha história, conhecer a minha origem, e também passando pelo processo de terapia, porque tudo isso que eu vivi, eu ainda estava em terapia. Então, isso me ajudou pra caramba, no sentido de me dar suporte, no sentido de me direcionar, dela virar para mim. Hoje a gente já há 7 anos juntas, né? Ela, Regina, pé no freio, pé no freio. Então, assim, de entender que a gente precisa, às vezes, ir de uma ponta a outra, mas para chegar aqui, né? Para achar o meio termo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Cara, você respondeu, não, você não só respondeu, como você adicionou muito brilhantismo para ela. Muito obrigada, viu? E é muito incrível o poder da gente ouvir histórias, né? Porque a gente se aproxima tanto, né? A Fê comentou sobre essa questão de não, que muitas vezes vem de relacionamento. Você falou dessa questão da fuga. Eu passei por uma situação muito parecida também, de um relacionamento muito longo, que a mesma coisa, fui para fora do país, me conectei, olhei para mim, mas quando voltei perdida. Só que isso durou por muito tempo, viu, querido? Digamos assim, já foi uns 10 anos, tá certo? Estava meio desencontrado. Mas que é justamente o que a gente falou no episódio anterior da importância da terapia. O como é importante a gente identificar algumas questões, identificou, aí a gente consegue melhorar. E não que você falou assim, tem muitas formas que somos, né, jeitos nossos, que tem aqueles que a gente fala, poxa, esse aqui eu quero melhorar, esse aqui eu não quero melhorar, esse aqui eu quero ser do jeito que sou. E aqueles que estão e que me amam e que queiram estar comigo, que aceitem do jeito que eu sou. Essa questão da aceitação, que é super importante. É muito legal te ouvir em você, e obviamente, assim, você é outra história, essa questão do racismo, mas a identidade, eu era loira, cabelo chapado, sabe? Magra, talvez a gordura não seja a questão, mas assim, hoje eu reconheço o meu cabelo e eu me olho no espelho e eu me vejo melhor do que aquilo que eu tinha criado para atender determinados núcleos ou relacionamentos, porque a concepção da loira, né, cabelo chapado, e não, me vejo muito mais linda hoje do jeito que sou. Ai, Regina, que vontade de te abraçar. E só para complementar um negocinho, eu sei que eu já falei bastante, mas o autoconhecimento ajuda muito a gente nesse sentido de entender, de se questionar o porquê que a gente está fazendo, que nem o lance do cabelo. Eu também sempre usei o meu alisado e eu nunca tinha questionado, mas por que eu uso mesmo? E o autoconhecimento traz isso pra gente, né? Que aí você para olhar de fato para dentro e entender o que está te motivando a fazer aquilo, né? E se você quer ou não. Exato. E o tempo, gente, o tempo, dinheiro que se gasta, pelo amor de Deus, fazer luzes. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, isso aí é outro episódio. Agora,
Tati, fazer uma pergunta para você. Você comentou sobre esse desenho, né? Você usou a palavra desenho das suas condições de existir, a construção de uma nova narrativa da sua vida. E eu queria saber de você quando que houve essa quebra. Se não foi uma quebra, onde que foi esse fluxo? Quando que começou para ti? Eu acho que eu lembro de ter usado até a analogia sobre o que é real e o que é subjetivo, né, Mel? O que a gente constrói de verdade, né? E o que é poético, que está ali no nosso imaginário sobre isso, né? Eu não percebi essa mudança, na verdade. Eu não lembro de ter tido exatamente uma ruptura ou algo que me moveu a fazer essa busca, né? Criar esse processo. Eu entendi na minha vida que o real, o que era concreto e o que é subjetivo precisava de alguma forma coexistir dentro de mim. Para mim, eu acho que existe poesia na dureza, eu acho que dá para materializar a esperança, e então, de alguma forma, essas coisas precisavam dialogar. E eu acho que esse equilíbrio permitiu que eu elaborasse dores, que eu entendesse as frustrações e as coisas que acontecem dentro da gente, os sentimentos todos, e criasse imagens para lidar com isso, sabe? Porque para a gente construir uma realidade, a gente precisa de um pouco de poesia também e de compartilhar com as pessoas, porque às vezes também aquilo que a gente entende como ruim é um processo, passa, outras pessoas passaram, como aquilo reverbera dentro de você também é fundamental para que você consiga entender tudo isso e construir e ser palpável. Quando eu falo sobre esperança, materializar a esperança, é aquilo que você deseja para você, para o mundo, como você gostaria de ter uma perspectiva de futuro. Eu falo isso desde a parte emocional, afetiva, quanto social, assim. O que você quer construir e contribuir, né? Qual é o sentido do seu existir? Então, tem uma filosofia, tem uma poesia por trás, e eu acho que é isso. Se você consegue estabelecer esse equilíbrio entre o concreto e o subjetivo, fica mais leve existir, compartilhar, viver esses processos, ouvir. Eu brinco muito isso com a história sobre ser mulher, né? Eu quero ser uma mulher que se questiona muito mais do que se afirma, porque esse processo todo que a gente vive de se descobrir nas minúcias, como todas as coisas vão acontecendo tão rápido, e a gente está vivendo num momento de tanta informação, e como é que eu vou ser a partir de agora? Olha o que está acontecendo. Então, tudo aquilo que tem acontecido vai construindo dentro da gente essas mini fortalezas, sabe? Para a gente conseguir olhar para um outro ângulo, assim. E mais, é um momento muito único. Eu sinto que o compartilhar, não... porque eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, assim. Era muito complicado. Então, eu não conseguia achar meus iguais. Porque se eu não falo, todas as inquietações e aflições que eu tinha, eu silenciava. Como é que eu ia saber se ser dessa forma, ou entender, perceber uma forma era ok? E hoje não. Hoje acho que a gente consegue fazer isso e compartilhar essas ideias e ter receptividade. Talvez seja isso, assim. Não sei se respondi também, Mel, é que eu vou... Não, gente, aqui é justamente para isso, né? Para a gente se sentir super à vontade. Você falou muita coisa interessante, mas eu lembrei de uma conversa que eu já tive com a Fernanda. Eu estava conversando isso hoje com a minha irmã, sobre o falar, sobre o ser dito, sobre o colocar para fora, sobre o se questionar, sobre o se perguntar, o se olhar, o se modificar, o se transformar, ressignificar. O estou hoje faz muito mais sentido, porque hoje eu quero comer isso, amanhã eu quero comer outra coisa, e eu sinto diferente e tá tudo bem, sabe? Dessa transmutação. E eu tenho pensado muito sobre essa questão de conexão, escuta, empatia, e para mim é muito prazeroso, eu tenho certeza que para as meninas que estão assistindo, Carla, a Mari, e para vocês também, é muito gostoso ouvir vocês, sabe? É como se você falou de sentido para a vida, né? Para a existência. Esse nosso momento traz muito sentido para minha existência, sabe? E Fê, queria que você falasse, eu ia te fazer outra pergunta, mas já mudei. Queria
que você falasse sobre trazer uma questão sua, a importância do dizer, ser dito, do falar. Essa é uma questão super ampla, né, Mel? Porque a gente entra na questão, né, da comunicação, né, das relações, né? Porque o que não é dito, né, o que não é comunicado, não é entendido. Né? Sabe aquela coisa nas relações assim, não falei, mas a outra pessoa entendeu. Né? Eu fiz um olhar assim, agi de tal forma, ela entendeu, ela sabe o que ela fez. Não, né? Não sabe muitas vezes, né? Geralmente não sabe. Se você não falar, né? Se você não se colocar, né? Não sabe. E é isso. É importante a gente se colocar o tempo todo, né? E por que que eu vejo assim que a gente tem uma grande dificuldade, né? De comunicação? Porque a gente é ensinado, né? A seguir coisas externas desde criança. Então, algumas coisas que a Regina colocou, né? Me vem a sensação assim, né? Às vezes aquela criança se colocando no seu mais genuíno, né? Da criança, na sua ingenuidade, na sua pureza. Quantas vezes a gente leva um não, né? Isso é feio, né? Ou não faça isso, ou não fale isso. Não aceite, né? Você está na casa da pessoa, a pessoa te oferece alguma coisa, não aceita isso, você já comeu, não aceita mais, né? Tá bom. Quantas vezes a gente é tolhido de se colocar na nossa vontade, no nosso desejo, né? E a gente vai aprendendo, às vezes, com isso, com alguns nãos que a gente recebe quando a gente se coloca como criança, né? Que o outro sabe que é melhor não, né? Que aquilo está subtendido. Isso gera muita confusão nas relações e muitos conflitos. E, sobretudo, com a gente mesmo, né? Porque se a gente não se comunica fora, a gente se comunica dentro com a gente, né? De que forma, o quão sincera é a nossa comunicação com a gente mesmo. O quanto que eu sou capaz, às vezes, numa situação que acontece, eu ajo de determinada forma. O quanto que eu sou capaz, às vezes, de parar e hoje estou falando que foi por causa disso, mas será que foi? Né? Que parte minha que colocou isso, né? Dessa forma? Ou não colocou, né? Se omitiu, né? Ou deixou de se colocar, né? Eu até falou, né, Mel, num outro momento, né, que eu tenho é o meu trabalho de vida, né, de terapia de anos, assim, né, a comunicação, o falar, né. Fui uma criança que demorou muito para começar a falar, né. Eu fui falar com mais de 2 anos, começar a falar com mais de 2 anos. Acho que eu fui falar as primeiras palavras com quase 3. Né? Então foi uma questão que eu fui trabalhando e que eu venho desenvolvendo, né? E que isso permanece. Mas se a gente for olhar para um todo social, né? Eu acho que essa questão da comunicação ela é muito importante, né? Como que a gente se comunica, como a gente se conecta um com o outro. É incrível porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se comunicar, de passar o que queremos dizer, porque muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente sabe e não consegue, mas quantas vezes a gente não sabe, né? A gente não consegue perceber as nossas sensações, porque nós temos muitas sensações além dos hormônios. Então, eu acho que tudo e muito é comunicação, o se comunicar. Como a gente consegue ter uma vida mais verdadeira quando a gente consegue falar. Eu falei, você me ouviu, você me escutou. Eu acho que esse caminho pode trazer muita empatia, muito entendimento e talvez até a gente consiga, sei lá, construir um mundo melhor dessa forma. Pode falar, quem quer falar? Eu ia falar, né, que você falou algo fundamental, né? Que muitas vezes a gente não fala porque a gente não sabe, né? A gente não reconhece. Aí a importância do autoconhecimento, né? De voltar para si, né? De uma terapia, de um processo terapêutico, né? Porque o processo terapêutico é aquele lugar, é aquele momento que você tem só para você, justamente sem distrações, para você voltar para dentro, para reconhecer o que você sente em determinada situação, né? Para reconhecer o que está ali, né? Qual é o sentimento que fala que é aquela, né? Então isso é muito importante, sim, né? Eu acho que isso quando você pode se ouvir, você também ouve o outro. E aí sim, né? Aumenta essa compaixão, essa conexão, né? Essa empatia, né? A conexão mesmo. Eu acho que seria, né? Se a gente vai por esse caminho, um outro mundo, né? Uma mudança muito, muito linda se viver. É. E o quanto tem de cura
nisso, né? O poder de cura que tem nisso, de quando a gente abre para compartilhar coisas nossas, sejam feridas, sejam para simplesmente falar o que a gente quer, o que a gente não quer, o quanto isso liberta a gente até da culpa, né, que eu comecei falando no começo, porque aí a gente está colocando para fora. Acho que ajuda muito nesse processo de cura, de se libertar de tantas culpas que a gente carrega e até de melhorar as relações ao redor, né? Exato, Eu penso que também existe uma ideia, uma política de silenciamento de nós mulheres. Assim. Isso é um projeto e, de alguma forma, isso fica inserido dentro da gente. Então, o se posicionar, o se encorajar, o saber falar, tudo isso, de alguma forma, é um exercício que a gente precisa aprender e praticar diariamente, desconstruir essa ideia. Porque, sim, é muito pesado. Muitas vezes, quando você está ali no seu dia a dia, na sua realidade, não é fácil. Você está ali num ambiente onde as pessoas já estão acostumadas, porque a gente vive numa sociedade bastante patriarcal, então a sua opinião, o seu falar precisa ser muito mais alto, como ser, como fazer. Então, esse é um exercício diário de desconstrução. Então, além de todo esse trabalho que a gente faz pessoalmente, a gente precisa entender o contexto que a gente vive como sociedade para tentar romper isso diariamente, criando possibilidades de fala entre nós, para que essas coisas se reverberem nesses ambientes, e isso vai criando uma rede onde as mulheres tenham voz, e como elas consigam falar, né? Serem ouvidas e poder falar, né? Isso é muito importante desde a base, você criar uma geração nova hoje em dia tem todo sentido, esses meninos e essas meninas se olhando de uma forma muito mais igual, respeitosa, genuína, para que todos tenham a sua fala respeitada, né? A sua identidade, a sua essência respeitada. E só maravilhoso. complementando também, e depois de lidar com tudo isso, né? Porque eu estava até brincando esses dias, conversando, eu falei assim: não, é ótimo, a gente se encoraja, vai, fala, mas a gente tem que lembrar também do pós, porque quando a gente se posiciona, ainda mais em locais onde a gente não é ouvido, ou quando as pessoas não estão esperando que a gente se posicione, que a gente que a gente fale, a gente depois tem que ter muita terapia, eu diria, para lidar com esse processo quando ele acaba, né? Acaba assim, entre aspas, depois de você ir lá e falar algumas verdades que ninguém estava tendo coragem de falar, porque aí você é taxada de chata, você é taxada de mimimi, você é taxada de louca, porque adjetivos que adoram colocar nas mulheres, né? Louca e mandona, quando você está dizendo o que está sendo feito de errado, e enfim. Então, assim, é lidar com isso também depois, a gente não vai deixar de fazer porque tem as consequências, mas é se preparar e se proteger emocionalmente, eu diria, para lidar com tudo isso depois, né? Exatamente, é muito louco esses rótulos que colocam pra gente, né? E aí vocês estavam falando sobre o falar. A gente foi ensinada a não falar, né? Fomos silenciadas durante toda a nossa vida. A partir do momento que a gente percebe, pelo menos isso pessoalmente falando, a importância do dizer, é um grito que ecoa dentro da gente, até a gente conseguir minimizar esse grito. A Tati falou uma coisa muito bonita, suspirar, o respirar, da gente sair desse impulso para a gente ter tranquilidade de conseguir dizer. É difícil, né? É um belo trabalho, né? Autotrabalho, mas é muito libertador, né? Eu acho que quando você consegue soltar esse grito, né? E esse grito ecoa, que cura, né? Que libertação, né? E aí o trabalho, né? Muito da gente se olhar e da gente se apropriar da gente, da nossa história, de quem a gente é, do nosso jeito, né? Muito isso de tudo bem, né? Eu vou falar, eu vou gritar e eu não vou agradar mesmo todo mundo. E tá tudo certo, eu nem espero agradar, eu só tô sendo. Eu só tô sendo quem eu sou, né? Eu tô aqui para ser, então tá tudo certo, né? Não preciso agradar e tá tudo certo. Nossa, que Então, libertador que é esse é o essa lugar. frase, né? De que a gente não precisa agradar todo mundo e a gente esquece, né? Hoje mesmo eu tinha esquecido disso, obrigada por me lembrar. A gente só tem que ser quem a gente é, né? Esse é o maior serviço. Esse é o maior serviço, né? Quando você é como você é,
né, na sua liberdade de expressão, você também autoriza o outro. Você também dá essa liberdade para o outro, né? Então tá tudo certo, né? Não, a gente acha que tem que agradar, né? Volto para aquela história da criança, né? Não aceite o segundo pedaço de bolo porque você já aceitou o primeiro, né? Você tem que agradar, então tem que ser a criança, né? Tem que ser a pessoa boazinha. Não, né? Você só tem que expressar você, né? O seu ser, a sua vontade, o seu desejo, né? O que você pensa, né? O que te constitui, né? Sem pensar em agradar, né? É muito Integridade também isso, né? Se a gente for falar uma palavra. Eu não sei nem como que tá com o tempo, até precisava checar, mas eu acho que a gente temos pouco tempo para encerrar o nosso programa de hoje. Eu queria, antes de encerrar, eu queria que vocês falassem sobre dicas para dar para outras mulheres o porquê faz sentido a gente se conhecer, o porquê faz sentido a gente falar, a gente sentir, o porquê que é importante a verdade. Rê. Olha, você falando agora, me veio à mente uma frase, nem sei se vou dizer corretamente a frase, mas é assim: quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, quando a gente não se conhece, a gente vai para qualquer lugar, porque a gente não sabe quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente planejou, simplesmente não sabe, você só vai conforme a onda, né? E isso é muito perigoso porque a gente não está sendo a gente mesmo, na essência, né, e porque a gente está simplesmente, talvez, ali vivendo uma manipulação. Então, assim, acho que a palavra de tudo isso que a gente tem usado nesse bate-papo, que eu acho que, pelo menos para mim, vai fixar essa noite, é essa libertação mesmo, que tem esse poder de cura, de você se conhecer, e você se conhecendo, você pode ir para qualquer lugar. Você pode ser quem você quiser ser, e eu acho que isso dá, assim, um alívio tão grande que você olha e você fala assim: "Nossa, eu não preciso ser só isso. Nossa, eu não preciso ter só essa profissão. Nossa, eu não preciso escolher entre, fazer aquilo ou fazer". Não! Meu, é muito mais libertador. Então, a dica que eu tenho, acho que é basicamente essa, assim, dói, mas é uma coisa que vale muito a pena, porque você abre todas as possibilidades, e a gente é muito intensa a mulher, né, muito intensa para ser uma única coisa, ou para ficar o resto da vida se culpando, né, então acho que a gente tem mais é que se conhecer e se libertar, porque tem muito mais prazer, né. Nossa, eu fiquei tanto tempo numa culpa tão grande do ser, profissionalmente falando, sabe? Atriz, Imagino. produtora, tarará. Eu falei, cara, eu não posso ser tudo, ser cada um, e ser muito, e às vezes ser pouco. É só ser. Tati, fala um pouquinho aqui pra gente. Coisa boa. Ouvir todas vocês foi inspirador e me fez pensar um pouquinho em algo que eu acho que é importante a gente também considerar aqui nessa conversa, que é a importância de ser afetado e não sentir medo disso, né? Porque eu acho que isso é importante, a gente entender que pelo caminho que a gente vai passar, sensações vão acontecer, episódios vão acontecer, coisas imprevisíveis acontecem. Então, o fato da gente não ter controle sobre isso precisa da equação. E aí o se sentir afetado vai nesse lugar, da gente entender como aquilo reverberou, como aquilo produziu, pode ser frustrante, pode ser decepcionante, pode deixar a gente mal com isso, mas também pode ser incrível, pode somar, pode fazer o olho brilhar, a gente suspirar sobre aquilo. Então, toda a caminhada é válida, toda a construção é válida. O importante é que a gente consiga dividir tudo isso para entender o que é injusto, o que é violento, o que é saudável, o que dá paixão, o que dá amor. E é esse o caminhar. E dividir também com o outro é sobre afetar o outro também, sobre o seu existir também afetando a existência de uma outra pessoa. Então, por mais afeto, né? A gente está nessa fase que a gente não consegue ter o contato, e eu sinto muito a necessidade e a urgência de falar para as pessoas com sentimento, porque eu quero que todo mundo se sinta dessa forma, unidos de alguma forma para existirem nas suas interezas, sendo respeitados como indivíduos, como seres humanos, como que eles quiserem existir nesse espaço que a gente está dividindo nesse momento. Gente, meu Deus!
Fê, tomei sem palavras, vocês podem falar. Até beber uma água agora, gente, pelo amor de Deus. Vou eu aqui falar depois dessas mulheres maravilhosas, né? Depois da Rei e da Tati. Bom, você falou de dicas, né? O que eu poderia dizer, né, para as mulheres, né, pegando um gancho do que foi falado, é assim: se conheçam, né? Se reconheçam, né, na sua história, se apropriem da sua história, né, se apropriar da sua história, do seu caminho, se reconhecer nas suas potencialidades, nas suas características, mas também nas suas dificuldades. Tudo isso é muito empoderador, né? Saber, né, a partir do momento que você, né, o que a Regina falou, né, se você não sabe para onde, quem você é, para onde você quer ir, você vai para qualquer lugar, né? Você segue qualquer fluxo, né? Se falar pula no buraco, você pula. Então, assim, se reconhecer, se apropriar de você, da sua história, né? Do seu jeito, do seu temperamento, das suas características, reconhecer em você suas potencialidades, também as dificuldades e como você pode lidar melhor com elas. Isso é muito empoderador. Então, assim, se empodere, né? Porque quando você está nesse lugar próprio seu, nada te derruba. Pode bater um vento, né? Você pode até dar uma balançadinha, pode até acontecer alguma coisa aqui, mas você tá ali, você tá em pé, né? Nada te derruba. Então, assim, faça isso por você, né? Não espere chegar no momento de... Porque a gente tende a repetir os movimentos muito tempo, né? E às vezes a gente adoece com isso, né? A gente cria sintomas, a gente somatiza no corpo, né? A gente cria doenças, não espera isso, né? Não espera ficar num fluxo externo, né? O que não tem sentido para você e chegar nesse ponto de adoecimento, né? Busca se conhecer, né? Busca viver o teu sonho, viver aquilo, né, da forma como você é, o que tem sentido. E aí, pegando um pouco do que a Tati falou, né? Isso é sim se afetar, porque isso é muito incômodo às vezes, né? Às vezes você está acostumado a sentar todo dia ali, sabe naquela poltrona que era da sua avó, passou para sua mãe, agora passou para você, que tem até o formato do corpo, né? Ela já é até funda, dá uma dor nas costas terrível, acaba com a tua coluna. Mas é tão ali, sabe? Você senta, tem até o formato do corpo, sabe? Então é um lugar assim que te faz mal, mas você conhece, né? É quentinha, tá ali, é um lugar conhecido. Então assim, se proporciona, né? Se dá essa chance de viver também o desconhecido, né? Pode ter um sofá gigantesco, maravilhoso, inteiro para você deitar. Então, e só que sair desse lugar quentinho, que às vezes não tá legal, tá te fazendo mal, mas é conhecido, pode ser muito incômodo, mas é fundamental, porque é esse incômodo que te faz subir aquele degrauzinho, sabe? Que você falou, opa, cresci, tô mais forte aqui, né? Tô mais inteira, tô mais empoderada de mim, né? Tô mais feliz. Foi incômodo, doeu um pouquinho, né? Tive que, né, fazer uns movimentos aqui diferentes, mas eu tô mais feliz, né? Eu tô mais inteira. Então, não espera, né? Busca se dar isso de presente, porque todo mundo merece. Gente, ontem uma amiga minha me falou algumas características minhas, me elogiou em alguns aspectos. E ontem eu ouvi e eu acreditei. Não que eu acreditei, no passado, é como se uma pessoa falasse assim, ai, você tá linda, e você falar, ai, tô. Ai, para, né? Você acha mesmo? E hoje, assim, você tá linda e você fala, tô. E você é especial e você, sim, sou. E você é importante para mim e você pensa, é mesmo, eu sou. Muito boa essa sensação. Não sei se eu já senti, em muitos momentos senti, mas assim, hoje o estou é verdadeiro, é real. Ai, que delícia, que libertação. Meninas, que maravilhoso ter vocês aqui hoje. A gente tem que encerrar porque temos tempo, não é mesmo? Produção? Eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês estarem aqui, dessa conexão, dessa escuta, de ouvir essas histórias lindas. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo, que eles consigam, assim como eu, respirar um pouco, sabe? Respirar, que a gente está precisando respirar. Agradeço muito, deixaremos aqui as informações de cada uma de vocês na descrição.
Mas, por favor, fiquem à vontade para se despedir aí. Fiquem à vontade quem quiser começar, que eu já nem lembro mais a ordem. Eu quero agradecer de novo esse momento, essa partilha, né? A gente fica tão à vontade para ouvir e compartilhar coisas tão profundas. Um amigo meu sempre fala ele fala assim para mim: Rê, o coração do outro é um solo sagrado, é tipo um lugar santo, né? E muitas vezes, até na Bíblia, quando se referem a um lugar santo, a um lugar puro, ele fala: você tem que tirar a sandália, sabe? Que é aquilo do respeito, de estar limpo, ou seja, de estar ouvindo com respeito, de entrar e pisar no lugar sagrado, que é o coração do outro. E eu acho que esse momento tem um pouco disso também, né? Porque a gente compartilha tantas coisas de dentro do coração. E eu quero agradecer vocês pelo convite. Estou super aberta para outros papos, para outras pessoas que queiram interagir também. E é isso, acho que faz parte também desse processo de autoconhecimento, essa rede, né? Acho que é mais do que essencial. Obrigada, Rê. Vou aproveitar o gancho da Rê, agradecer demais, demais pela troca. Eu sempre acho que trocas são revolucionárias, transformam e fazem a gente se sentir potente. Então, obrigada por me fazer se sentir dessa forma no dia de hoje, por essa troca, mulheres maravilhosas, por muitos respiros, suspiros, por muitas inspirações, por projetar futuro, por sonhos, por vontades, por desejos, pelo que vocês quiserem. Estamos juntas. Estamos juntas. Maravilhosa. Bom, eu agradeço. Só agradeço, né? Acho que as meninas falaram e a palavra que eu sinto, né, que eu coloco aqui, que é como eu me sinto, é mais forte, é mais fortalecida, né? Mais sábia, talvez, por essa troca, por ouvir vocês. Então, quanto que a gente possa se apropriar, né, dessa sabedoria, né, que é nossa, mas que também está no outro. E que a gente encontra na gente à medida que a gente escuta, à medida que a gente compartilha e à medida que a gente acolhe. Isso é o solo sagrado, né? Isso é muito sagrado, né? Essa relação. Então, só agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? Estou à disposição também, é sempre um prazer, uma delícia. Falaria mais meia hora, mas tá bom, né? Obrigada, gente, a todos. Obrigada. Obrigada, Rê, obrigada, Fê, obrigada, Tati, obrigada a todos vocês que estiveram presentes. No nosso próximo episódio, nós falaremos sobre um assunto que ele não tem que ser dito e ser falado apenas em setembro. Ele tem que ser falado durante todo o ano. A gente vai entrar aí em Setembro Amarelo e o próximo episódio falaremos sobre o assunto da depressão. Até breve.